Em relação ao Moro, tem algumas coisas interessantes que eu acho que a gente deve pensar. Eu sou cristão, todo mundo sabe disso, e eu acho que a Bíblia contém todas as verdades do mundo. E uma das verdades que ela contém é a de que a verdade acaba se revelando, né? E eu falo isso o tempo inteiro, às vezes a gente fica na dúvida, pô, será que fulano é verdadeiro? Será que fulano não é verdadeiro? Eu falo assim, calma que o tempo vai mostrar as coisas. Então, quando eu ficava falando sobre o Sérgio Moro, quando ele era juiz, eu apontava os métodos ilegais que foram expostos depois na Vaza Jato, eu observava as condutas ilegais com fins políticos, eu observava a relação com procuradores antes das conversas serem expostas, eu via que os direitos das pessoas eram perseguidos, eu conheci pessoas inocentes que foram perseguidos, o Kim Paim até tentou insinuar que eu fui uma delas, nunca tive nada com o Moro, Moro nunca me deu uma dor de cabeça na vida, mas eu conheço pessoas, inclusive pessoalmente, que foram, tem um caso icônico de uma pessoa que era um diretor do Odebrecht, que era de uma área completamente diferente, que foi preso preventivamente com base no e-mail, eu não vou dar o nome da pessoa aqui, foi preso preventivamente com base no e-mail, uma pessoa, um senhor de idade, e ficou jogado na cadeia um mês para ver se ele fazia uma delação premiada, só que o cara era de uma outra área, não tinha nada a ver com isso no final. Mas quem disse que o Moro errou? Eu falo, não, os próprios, porque o cara acabou solto. Só que acabou solto com problema de saúde, todo arrebentado, com problema financeiro, etc, etc. E quem que vai repor? Ficou sem passaporte 1 ano. Quem vai repor os danos causados para esse cara? E assim como esse, tem vários. E eu sempre digo, o sistema penal ocidental serviu, foi criado para a gente preferir deixar 1000 bruxas soltas a queimar uma inocente. Esse é o alicerce do sistema penal ocidental. E quem não gosta, não tem problema, vai para a China, que na China o sistema é exatamente o inverso. É melhor você matar 1000 inocentes do que deixar um culpado solto. Então, quando a verdade se revela, você tem duas opções. Você tem uma visão errada da verdade, da realidade. Quando a verdade se revela, você tem duas opções. A primeira opção é você, eu gosto muito da Paula Smith, que ela faz muito isso, é você olhar e falar assim, não, a minha visão, a minha compreensão da realidade estava equivocada. Eu achava que o Sérgio Moro era uma pessoa e eu o alcei a um patamar e não ouvi os seus críticos. Então, eu preciso rever a minha posição. Eu acho que essa é a melhor solução. A outra solução é quando você entra no modo de dissonância cognitiva e, para justificar a sua dissonância, você começa a fazer malabarismo. E aí você tem que inventar na sua cabeça uma justificativa de por que a sua visão não era equivocada. Como que você defendeu uma pessoa um vilão por tanto tempo? E aí você faz uma separação na sua mente. O malabarismo mental existiu o Moro juiz e existiu o Moro político. Ele se perdeu. Como se, no minuto que o sujeito resolveu sair para Álvares e Marçal, lá, que foi a consultoria que a Paula mencionou, no minuto que ele resolveu ser ministro do Bolsonaro, ele tivesse sido apoderado por uma entidade que transformou a sua personalidade. Eu falo assim, ora, o que é mais provável? Que você tivesse uma compreensão equivocada e insuficiente da realidade naquele momento, e todos nós temos o tempo inteiro, eu incluído, a realidade é muito difícil da gente captar, ou que o sujeito sofre de uma possessão, ou que foi abduzido e substituído por um réptil, um reptiliano diferente. Essas são as preocupações que eu tenho. O último comentário que eu vou fazer aqui é que, apesar de achar o Moro uma figura abjeta, que fez um mal imenso no país, que destruiu todos os males que nós estamos enfrentando no STF, eles foram antes testados e feitos pela Lava Jato, em certa medida. Eu falo aqui de tortura psicológica, prisões abusivas, não seguir o devido processo legal, advogado sem acesso aos autos, vazamentos na imprensa, tudo isso foi testado na Lava Jato e, óbvio, quando chega no STF, chega em uma escala nuclear. Mas, apesar de tudo isso, Moro e Dallagnol, apesar do mal que eles fizeram para o Brasil, eu sempre defendi que as suas cassações eram absurdas. Absurdas. Então, me esperem, não vejam incoerência nisso, apesar de dizer que o Moro não vale nada, eu acho que ele é um absurdo completo, o mandato popular dado a ele ser cassado por um bando de burocratas não eleitos togados. E esse é o absurdo do Brasil, inclusive com a lei do ficha limpa. Nós
cansamos de transferir o poder do povo para um bando de burocratas não eleitos. E aí, quem comanda os burocratas não eleitos? É a vontade moral? É a vontade popular? Não, é o establishment. Então nós sempre abrimos mãos do poder popular e entregamos, sem percebermos, o poder ao establishment. Pela ordem, senhor presidente. A provocação foi feita a mim. Não foi não. Não foi só você, não. Não foi, não. Não foi só você, Adri. Tá bom, Paulinho. Existe toda uma direita inteira. Programas de amigos meus, gente que eu amo, gente que eu respeito, gente que eu entendo, que o cara fica. Não, temos que separar o Moro juiz do Moro político. Eu falo, Paulo, mas eu vou separar minha posição. Não é separar. Ô, Paulo, presta atenção. Separar? Você separar o Paulo Figueiredo jornalista do Paulo Figueiredo empresário? Vamos lá. Vamos lá. Tá, deixa eu terminar. Deixa eu responder agora. O Paulo, se você prestou bastante atenção no meu comentário, não é que eu separei, não é que o Moro foi abduzido por uma falha de caráter absurda que o acometeu e o possuiu de repente. Existe na história da humanidade, você bem sabe, pessoas ambíguas, que são, em algum momento, mau caráter e grandes gênios, algum momento boas, algumas pessoas má. Até você, de vez em quando é bom, de vez em quando é mal, meu querido. A questão que se coloca é, eu dei uma prova cabal da lisura do Moro enquanto juiz, por exemplo, no processo contra o Lula. E a prova cabal é o endosso, a condenação de Luiz Inácio Lula da Silva por corrupção passiva e vantagens indevidas, quando ele recebeu um sítio em Atibaia e um apartamento no Guarujá por favores prestados à OAS e à Odebrecht. São 3 instâncias, não foi só o Moro que o condenou, e 10 juízes depois do STF, circunstancialmente, oportunisticamente, o liberou. Então, o que eu disse, se você prestar bastante atenção no meu comentário, é: Moro pode ter tido uma atitude virtuosa enquanto juiz, condenando corruptos graúdos de colarinho branco, coisa que nunca antes acontecia no Brasil, motivado não por a sua virtude e pela sua bondade, mas pelo seu vício da vaidade. Você percebe? Ele fazendo a coisa boa, ele sentia seu ego explodir. Agora, no momento em que ele teve, que lhe coube um poder político, em que está em jogo a sua sobrevivência política, ou, aí sim, a sobrevivência da liberdade no país, como no caso da votação do Flávio Dino para o Supremo, ele optou pelo seu vício, pela sua vaidade. Então, meu comentário, na verdade, é sobre a complexidade moral e imoral de um homem ambíguo que, quando instado a escolher entre o país e entre a sua vaidade, optou por si. Porque na Lava Jato, ele poderia fazer essa junção dessa opção entre a vaidade e a melhoria do país pelo sufocamento da corrupção. Uma coisa não anulava a outra, agora anula. Agora, o mau caratismo do Moro prevaleceu. Aí eu entendo. Mas não é que ele mudou. Ele sempre foi a mesma pessoa. Ele servia a sua vaidade pelo bem do país na Lava Jato e agora serve a sua vaidade pelo mal do país e pelo mal de si. Porque, além de tudo, ele foi burro. Porque ele enterrou a sua carreira fazendo uma manobra política de não declarar voto, puxando o saco, fazendo o rapapé do Flávio Dino, tentando destruir conjuntamente com o Flávio Dino a liberdade, a moralidade, a democracia do país e destruindo a própria carreira. Gente, 2 coisinhas aí só para... Eu concordo plenamente com o Adriles, de que as pessoas têm coisas boas e ruins, e isso está cada vez ficando mais inexistente no mundo, a habilidade de julgar o ato e não a pessoa. Porque se a gente só ficar abraçando pessoas, aí a gente já começa a entrar na idolatria e na validação de qualquer coisa horrível que for feita contra nós mesmos, porque se tu classifica alguém como um ídolo e inimputável, uma pessoa incapaz de fazer algo errado, então tu tá dando um cheque em branco para ela, e aí tu vai virar refém, como a gente vê acontecendo com quem votou no Lula, e hoje vê o Lula fazendo coisas que negam tudo que ele pregou, e essas pessoas estão caladinhas, porque elas acham que uma vez que tu botou o cara lá no altar da sacrossantalidade, tu não pode mais criticá-lo. Agora, eu também concordo com o Paulo, com uma coisa que também está ficando cada vez mais rara no mundo, que é a habilidade da gente ver que não se pode condenar um inimigo por algo errado, por algo que ele não fez. Então, assim, eu quero sim que o Moro
pague e que tenha reação às coisas erradas que ele fez, e uma delas é o que provavelmente tudo indica, que ele votou pela aprovação desse dino para o nosso Supremo Tribunal Federal. Mas eu também não quero que ele seja perseguido por uma coisa que ele não fez. Então, quando também tu permite que o teu inimigo seja perseguido por algo que tu, no teu âmago, sabe que é falso, tu tá abrindo um precedente para que simplesmente nada valha nada. Tudo não vale nada, porque a verdade não vale mais, os argumentos lógicos passam a não servir. Então, isso é um perigo, assim, a gente já entrou nessa seara faz um tempo, em que a verdade não tem mais importância. O que importa é uma retórica que não se sustenta por mais do que 5 minutos de um podcast. Voto com o relator. A única coisa que eu queria só acrescentar, Marcos, se você me permitir, é para a gente tomar cuidado para não confundir as opiniões, as ações do Moro à época de juiz, confundir com virtude, o que na verdade foi simplesmente aparentemente conveniente para nós que não gostamos do Lula, e todos nós estamos alinhados aqui nesse sentido. Porque quando você pega e condena o Lula por um triplex, sítio no Atibaia, que foram as condenações dele, o Lula não foi condenado pelo esquema de corrupção gigantesco, pela subversão da República. Ele foi condenado por um esquema de triplex no Guarujá e um sítio no Atibaia. E o Moro, sabendo que não era o juiz natural, força a barra para conseguir julgar o caso pela sua vaidade, com o apoio de todo o establishment, com o apoio de toda a Rede Globo. E aí utiliza provas ilegais no processo, até grampo clandestino, provas obtidas ilegalmente, por outros juízes, Paulo. Peraí, deixa eu terminar, cara. Mas foram referendadas, Paulo, são 3 instâncias. Não foi só o Moro que condenou o Lula, você sabe disso. Eu sei, inclusive, que não é isso que as outras instâncias fazem. Elas não referendam provas. Uma vez que as provas foram aceitas, elas verificam como que o... Tá aí o Marco Antônio para dizer. Teve até a Gabriela, não teve até aquela juíza Gabriela que chegou a copiar provas ilegais. Por causa de uma comarca. Por causa da comarca 5 anos depois. Adriles tem um exemplo muito claro. As Drilis tem um exemplo claro disso que o Paulo está falando, que teve aquela juíza Gabriela, eu acho, que... Gabriela Hart. Isso, que ela copiou verbatim, inclusive com os erros, o que o Moro tinha dito, tinha escrito, o que sugere que ela não reviu o processo e o confirmou, ela simplesmente carimbou. Paulinha, mas não foi ela. Os ministros do STJ, eles não fizeram Ctrl-C, Ctrl-V, inclusive como o Alexandre de Moraes faz para condenar as pessoas. Eles rejulgaram, eles avaliaram as provas, o teor das provas e ampliaram a condenação do Lula. Até a terceira instância. O STF, isso é um engano, isso é um engano grave. O STF só anulou o julgamento do Lula por causa do CEP. Por causa da comarca, um ano antes das eleições, anos depois da condenação. Você sabe disso, Paulo. Só uma correção técnica. O STJ ele não reanalisa a prova de nada. Ele só julga a legalidade dos atos. Ele vê de acordo com... Pelo amor de Deus! Como assim a legalidade? Desculpa, Marcos. Como assim a legalidade? Foram feitas de maneira ilegal, então o STJ deveria anular a condenação. Não foi o que aconteceu. Eu sei. Eu só estou falando que é uma discussão... Me explica, please, por favor. E eu não quero entrar em tecnocracia, porque eu sou um advogado frustrado com a tecnocracia, e a tecnocracia, apesar do Paulo, e eu sou um garantista tal como o Paulo é, nesse aspecto. E eu entendo que o Estado ele tem o dever de provar inequivocamente a culpa de alguém, é o ônus da prova, e ele tem as armas de acusação, e isso é desproporcional com relação ao cidadão em todos os aspectos de qualquer acusação criminal. O STJ, Drilis, ele trabalha como um uniformizador de jurisprudência sobre legislação federal. Ele vai uniformizar o entendimento a respeito de como a legislação federal deve ser interpretada, e ele vai analisar em sede de habeas corpus na seara criminal se houve legalidade na busca e apreensão, nas medidas preventivas. Paulo. Então, então, peraí, só um pouquinho. Ele vai validar só o processo, é isso? O procedimento? Ele vai validar a legalidade dos atos o STJ concluiu que não foram inferiores. Exato. Entendi. Peraí, dos atos tomados pelos juízes, né? Quer dizer, nenhum juiz aqui descumpriu a lei na busca da lei, é isso?
É isso, é isso. Tá. Você vai debater fato na primeira e na segunda instância. É lá que você debate fato e prova. No STJ, você verifica a legalidade. O TRF4 também validou as provas. É isso que eu estou querendo dizer. A terceira instância também. A anulação do processo do Lula só foi anulado o julgamento por causa do CEP. Aí o Paulo Figueiredo tem alguma razão, né? 5 anos antes, ele foi julgado pelo Foro de Curitiba, mas o STF não se manifestou em nada contra isso. Aí, 1 ano antes das eleições, de maneira oportunista, que todo mundo sabe quais as razões, aí anula-se o julgamento, não foi para a invalidação das provas, por causa do CEP, por causa do lugar em que ele foi julgado. Ele começou lá já. Aliás, por isso, hein? Quem falou isso de maneira explícita numa entrevista com Mangabeira Unger, que a gente comentou aqui, foi o próprio ministro Barroso, que diz que eles julgaram o Moro suspeito. Por quê? Porque Moro tomou posse como ministro da Justiça do governo Bolsonaro. Palavras dele. Ou seja, uma suspeição completamente absurda, uma vez que o próprio Moro brigou com o governo Bolsonaro, saiu atirando para tudo quanto é lado. Ou seja, foi extremamente frágil a anulação do julgamento do Lula e foi extremamente sólida o julgamento de Sérgio Moro, nesse sentido, que foi invalidado pela segunda e pela terceira instância. Curiosidade, eu estou curiosa, na época porque eu não estava no Brasil nessa época, eu voltei em 2014 e 2015. Nessa época, tu, como especialista em direito, tu também achava que tinha coisa errada ali, como a esquerda alegava, tinha alguma coisa errada em toda aquela investigação do Moro contra o Lula? Eu sempre tinha debates familiares efusivos. Deixa eu ser então, Marco. Oi? Eu debatia com a minha família efusivamente porque eu discordava da postura do Deltan Dallagnol. O Deltan Dallagnol é amigo de infância do meu primo irmão, Pedro. E eu cheguei a conversar com o Deltan Dallagnol antes da Operação Lava Jato começar. Ele falou que ia ter uma operação gigantesca, que ia começar e tal. E eu sempre tive um problema muito sério com uma postura extremamente politizada por parte do Ministério Público Federal. Isso me incomodou. Então eu incomodava mais então o Ministério Público do que o próprio juiz. Isso é outra coisa. E daí eu não assim, com o tempo, aí entra duas coisas, né? Porque a gente está falando de politização da magistratura no âmbito da primeira instância e da ultrapolitização do Supremo Tribunal Federal, que também faz arranjos e rearranjos de acordo com a sua conveniência política do momento. Então, a decisão do Supremo, eu tenho problemas seríssimos com a decisão do Supremo, principalmente de anulação do julgamento do Lula. De restabelecer a questão do CEP depois de 5 anos, sendo que foi uma coisa que no MPF isso daí foi levantado várias vezes. Enfim, mas esse é outro debate. Só para deixar claro, né, Marco? Não é que esteja errada a tese do CEP. A tese do CEP é quase indiscutível do ponto de vista jurídico. O que é então, errado... por que eles não discutiram naquela época, Paulo Figueiredo? Se você deixar eu falar mais do que 6 segundos sem me interromper, eu até posso te responder. O que se discutia não era se a questão do CEP ou não tem mérito jurídico, porque é inegável que tem. O que é discutível é o fato deles não terem agido antes e terem agido quando foi conveniente. Ninguém tem dúvidas que o STF utilizou de um subterfúgio, o mole deixado lá pelo Moro, pelo Dallagnol, pela Lava Jato, como vários outros, para fazer o que eles queriam politicamente. E eu não eximo as instâncias superiores e os desembargadores, inclusive, do TRF, nem o STJ, eu não os eximo. Por quê? Por que eu não os eximo? Porque eles agiram, e o Moro diz isso, e os diálogos da Vaza Jato mostram isso, que eles agiram pressionados pela opinião pública. Não, Paulo. Agiram botar no diálogo. Das instâncias da justiça, Paulo. Não consigo falar. Claro, o faquinha nosso. O sistema judiciário foi influenciado pela opinião pública brasileira. Claro, como é. Claro que influencia, acabou, né? Acabou, então. Aí eu não sei. Peraí, Adriles. Me dá pelo menos um. Eu respeitei todas as vezes que você falou. Me dá pelo menos um. Vamos fechar com a conclusão. Adriles, vamos fechar o assunto com a conclusão do Paulo, que eu preciso mover a pauta. Vamos lá. Então, é claro que eles agiram pressionados pela opinião pública. Os diálogos da Vaza Jato mostram o Sérgio Moro combinando com os procuradores como manipular a opinião pública para pressioná-los a agir.
Ora, o antagonista era basicamente o blog do Dallagnol. O Dallagnol devia ter a senha do WordPress do antagonista. Então, assim, vocês me desculpem. Não tem como considerar virtuoso alguém que usa prova ilegal, alguém que usa papel ilegal obtido de cooperação internacional por debaixo dos panos, violando a lei brasileira, alguém que faz grampo clandestino. Caralho, e o STJ, você não tá dizendo... Adriles, sabe o que eu acho bom de ouvir o Paulo? Porque assim, Paulo... Era com só todas conclusão. as coisas que estão acontecendo no mundo e assim com toda a porcaria que está virando a política mundial, o legal é que tu seja garantista mesmo, porque se pelo menos nós todos nos ativermos a essa formalidade que a lei nos impõe e que de fato vira uma regra comum a todos, acho que a gente cairia muito menos. Mas a garantia, a formalidade foi assegurada ao TRF4 e ao STJ, e não necessariamente obedecia ao clamor de opinião pública. Então, eu não pude apoiar. Foi ótimo, esse debate é muito bom. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas Adriles sobre Tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.